Meus queridos, é certo que ninguém sabe o momento exato em que Jesus retornará, mas a Bíblia nos fornece uma série de eventos e sinais que indicam esse acontecimento. Hoje, vou apresentar 7 sinais bíblicos da segunda vinda de Cristo. O primeiro desses sinais é a aparição de falsos cristos. Muitos afirmarão ser o Cristo ou mensageiros enviados em seu nome, proferindo falsidades, mas conseguindo confundir e enganar muitos com suas palavras, milagres e até mesmo sinais. No livro de Mateus, no capítulo 24, versículos 23 a 26, lemos o seguinte: Então, se alguém vos apresentar falsos cristos e falsos profetas, que realizam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Nesse trecho, Jesus adverte seus discípulos sobre a aparição de falsos cristos e falsos profetas que tentarão enganar as pessoas com sinais e prodígios impressionantes. Ele aconselha a não acreditar em qualquer alegação de que o Cristo está em algum lugar específico, seja no deserto, ou em alguma determinada cidade, ou no interior de uma casa. A mensagem principal é que a vinda de Cristo será visível e inconfundível, não se limitando a locais específicos. Essa passagem é um alerta para que as pessoas estejam vigilantes e não se deixem enganar por falsas alegações sobre a vinda de Cristo. O segundo sinal é o aumento de guerras e conflitos. Haverá um notável aumento de conflitos e guerras entre nações ou grupos dentro da mesma nação. No livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 6, lemos: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Este versículo faz parte do discurso de Jesus sobre os sinais dos tempos e sua segunda vinda. Nele, Jesus menciona que as pessoas ouvirão falar de guerras e rumores de guerras e aconselha seus seguidores a não se assustarem, pois esses eventos são necessários, mas ainda não marcam o fim dos tempos. Essa passagem enfatiza que, ao longo da história, haverá conflitos e perturbações no mundo, mas esses eventos não devem ser interpretados imediatamente como o fim do mundo ou o retorno de Cristo. Em vez disso, Jesus instrui seus seguidores a manter a fé e compreender que esses eventos fazem parte do curso normal da história, e o verdadeiro fim ainda está por vir. Essa mensagem serve como encorajamento à perseverança e fé diante das adversidades e incertezas que as pessoas podem enfrentar ao longo de suas vidas. O terceiro sinal é a ocorrência de fomes, terremotos e epidemias. Terremotos, escassez de alimentos, epidemias e desastres naturais, em geral, se espalharão por todo o planeta, trazendo consigo suas consequências. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, está escrito que ocorrerão grandes terremotos, epidemias e fome em diversos lugares, juntamente com acontecimentos terríveis e sinais impressionantes vindos do céu. Este versículo menciona uma série de eventos catastróficos que acontecerão, incluindo terremotos significativos, epidemias, eventos terríveis e sinais impressionantes do céu. Esses eventos são vistos como parte do que ocorrerá antes do retorno de Cristo e são considerados sinais do fim dos tempos. Eles são frequentemente interpretados como indicadores de que o mundo passará por dificuldades e tribulações significativas antes que as profecias bíblicas relacionadas à segunda vinda de Jesus se cumpram. Essas profecias e sinais estão presentes em vários trechos dos Evangelhos e no Apocalipse e têm sido objeto de interpretação e debate ao longo da história cristã. São vistos como um chamado à vigilância, à fé e à preparação espiritual. O quarto sinal é a perseguição, que envolverá uma perseguição generalizada dos cristãos. Os cristãos serão alvos de todos e enfrentarão uma perseguição irracional. Muitos serão julgados, condenados, e alguns perderão suas vidas por permanecerem firmes em sua fé e comunhão com Cristo. No livro de Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19, é mencionado que antes de muitos desses eventos, as pessoas lançarão mão de vocês, perseguindo-os, entregando-os às sinagogas e prisões, e até mesmo os apresentando diante de reis e governadores por causa do meu nome.
Tudo isso se tornará um testemunho para vocês. Portanto, não se preocupem com sua defesa, pois eu lhes concederei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês até serão traídos por parentes, irmãos e amigos, e alguns de vocês poderão enfrentar até a morte. Todos odiarão vocês por minha causa, mas não perderão sequer um fio de cabelo de suas cabeças. Perseverem, e ao final vocês obterão a vida eterna. Esses versículos destacam a ideia de que a fé em Cristo pode levar à adversidade e perseguição, mas também prometem a presença de Deus e sua proteção durante essas dificuldades, bem como a recompensa da vida eterna para aqueles que permanecem fiéis. O quinto sinal é o abandono da fé. Muitos daqueles que se autodenominam cristãos abandonarão sua fé, pois não suportarão a pressão contra eles. Outros optarão por seguir ensinamentos falsos, e haverá até mesmo uma grande rebelião mundial contra Deus e Jesus, como podemos ver em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo afirma claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles seguirão espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Este versículo nos alerta sobre a possibilidade de algumas pessoas abandonarem a fé nos últimos tempos, seguindo influências enganosas e ensinamentos demoníacos. Isso significa que aqueles que abandonam a fé serão influenciados por forças enganosas e malignas que os afastarão da verdade. Esses espíritos enganadores podem representar falsos ensinamentos, ideologias contrárias à fé cristã, ou influências malignas que desviam as pessoas do caminho da fé. O termo ensinamentos de demônios sugere que essas influências enganosas estão relacionadas a crenças que têm origem em influências demoníacas, com o propósito de desviar as pessoas do cristianismo. Este versículo atua como um aviso para os cristãos, incentivando-os a permanecerem alertas e vigilantes, discernindo os ensinamentos e influências que encontram. Além disso, destaca a importância da fé e da persistência na verdade cristã, mesmo diante das adversidades e influências enganosas que podem surgir nos últimos tempos. O sexto sinal da segunda vinda de Cristo é a traição e o ódio. Pessoas próximas e amigos trairão os seguidores da fé cristã, tornando a confiança em ninguém uma realidade. Isso pode ser verificado no livro de Marcos, capítulo 13, versículos 12 a 13, que mencionam irmãos entregando seus próprios irmãos à morte e pais se rebelando contra seus filhos, chegando ao ponto de matá-los. Todos serão odiados por causa de sua fé, mas aqueles que permanecerem firmes até o fim serão salvos. Nesse trecho, Jesus prevê que durante tempos difíceis a lealdade familiar será quebrada, com irmãos traindo seus próprios irmãos e pais, entregando seus filhos à morte. A rebelião e a hostilidade dentro das famílias se tornarão uma realidade. Jesus também adverte que, devido à fé em Cristo, aqueles que seguem seu caminho serão amplamente odiados e perseguidos. No entanto, ele oferece encorajamento, afirmando que aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos. Esses versículos destacam a ideia de que a fé em Jesus pode levar a conflitos e divisões, até mesmo dentro das famílias. No entanto, aqueles que mantêm sua fé firme e perseveram apesar das adversidades serão recompensados com a salvação. Chegamos ao sétimo sinal. O amor diminuirá. O amor de muitos esfriará, e haverá desconfiança em relação aos outros. Muitas pessoas perderão seu amor por Deus porque não permanecerão firmes em sua fé. Conforme relatado em Mateus, capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este versículo alerta sobre as consequências do aumento da iniquidade, ou seja, da maldade, injustiça e pecado. Ele sugere que em tempos difíceis e tumultuados, é importante que os seguidores de Cristo mantenham o amor e a bondade em seus corações, não permitindo que as circunstâncias endureçam seus corações. Em vez disso, eles devem buscar manter sua fé e o amor ao próximo, mesmo diante de desafios e adversidades. O Evangelho será pregado em todas as nações,
a cada grupo étnico e tribo que existe na terra. Deus deseja que todos ouçam sua mensagem pelo menos uma vez antes do fim. Como Mateus capítulo 24, versículo 14, declara: esta boa notícia do reino será pregada no mundo inteiro como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus afirma que o Evangelho, ou a boa notícia do reino de Deus, será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. O propósito dessa pregação é testemunhar ou dar testemunho do Evangelho a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. O Evangelho é uma mensagem de salvação e redenção por meio de Jesus Cristo. A segunda parte do versículo indica que, quando o Evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Isso se refere à ideia de que a vinda de Cristo e o cumprimento final dos tempos ocorrerão após a disseminação completa do Evangelho. Em outras palavras, a pregação do Evangelho a todas as nações desempenha um papel significativo nos eventos que antecedem a segunda vinda de Jesus e o fim da história humana na Terra, de acordo com a perspectiva cristã. Esse versículo também destaca a importância da missão de espalhar a mensagem do Evangelho a todas as partes do mundo, como parte do plano divino para a redenção e o cumprimento de todas as profecias registradas na Bíblia. Meus queridos, o fim está próximo. Precisamos estar atentos aos sinais da volta de Jesus, pois é notório que esses sinais já estão acontecendo claramente. Aceite a Jesus como seu único Senhor e Salvador de sua vida, tenha a certeza da salvação e desfrute da vida eterna na presença de Jesus Cristo. Se você chegou até aqui, por favor, interaja com esta mensagem, deixando um comentário, um like e compartilhando com seus amigos e familiares. Sua ajuda é fundamental para espalhar essa mensagem de amor e paz, fazendo com que a nossa fé e esperança se fortaleça cada vez mais na palavra de Deus. Deus abençoe grandemente todos vocês. Até a próxima, se Deus permitir.